Olá, seja muito bem-vindo a mais um debate CMM. No programa de hoje nós vamos conversar com uma das vozes femininas atuantes na política municipal, advogada, pastora, mãe e parlamentar, com causas ligadas à saúde, à proteção social e direitos das mulheres com firmeza e sensibilidade. Nós recebemos hoje a vereadora Iomara Lins. Vereadora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, nós estamos aqui com muita satisfação que eu estou aqui para compartilhar o nosso trabalho, a nossa caminhada aqui como parlamentar, como vereadora e como mulher aqui na Câmara Municipal de Manaus. Vereadora, a sua formação é em Direito e a sua atuação também como pastora é bastante conhecida. Como esses dois pilares, fé e justiça, influenciam na sua atuação política? As duas coisas realmente têm que andar juntas, né? Nós precisamos ter fé ter obras. Então, a fé sem obras, ela é morta. Precisamos ter fé e que a justiça ande junto com a fé. Então, nós temos que pregar e viver aquilo que pregamos. O que motivou a senhora a integrar na vida política, nessa vida pública e se candidatar ao cargo de vereadora? Bem, eu, como você falou, sou pastora, já sou pastora há 25 anos. E na caminhada como pastora, nós recebemos muitas solicitações, né? Os irmãos chegam até nós falando de uma rua, de uma vaga na creche, de uma vaga na escola, de uma situação que eles precisam de ajuda em alguma secretaria. Então, eu como pastora não tinha essa voz de chegar até secretarias, de poder ajudar aqueles irmãos. E então, foi quando eu resolvi entrar para a política, para ajudar o próximo, porque como vereadora, a gente não consegue resolver tudo, mas muitas coisas a gente consegue resolver e ajudar, sim. Uma parte a senhora faz, né? A Sim. senhora sempre fala que a senhora é a voz feminina, é a voz do idoso, é a voz da criança. E essas causas são as que a senhora mais defende. É verdade. Então, como pastora, a gente já tinha todas essas causas, né, na nossa defesa. Mas como parlamentar, eu consigo ajudar aquele idoso, aquela criança que precisa de uma vaga, né? E, enfim, várias assistências que realmente nós precisamos dessa voz, né? Essa voz no parlamento e essa voz feminina que traz sensibilidade, que nós podemos ajudar as mulheres, incentivar as mulheres. Onde eu vou, incentivo as mulheres a participarem da política, porque nós precisamos de mais mulheres participando e contribuindo. De uma força maior, né? Com certeza. A senhora é reeleita ao seu segundo mandato e essa eleição a senhora recebeu o dobro de votos. Ao que a senhora atribui essa votação tão expressiva? Então, eu primeiro atribuo a Deus, né? Deus é a nossa força, nossa ajuda sempre e ao nosso trabalho. Na primeira eleição, eu me candidatei com poucos meses, mas já tinha um trabalho, já tinha um nome, já tinha algumas pessoas que me seguiam e conseguimos chegar na primeira eleição. E agora na reeleição nós continuamos o trabalho. Eu realmente não paro, ando nas comunidades, ando nos bairros, vejo qual é a necessidade. Como pastor eu conheço as necessidades, como pastor eu visito os bairros, as comunidades, vou em qualquer lugar e realmente a gente tem trabalhado bastante. Olha, para você aí de casa, que você não sabe, talvez não saiba, né? A vereadora Iomara Lins, ela foi a primeira mulher a assumir interinamente a Prefeitura de Manaus. Como foi esse desafio, vereadora? Então, para mim, assim, foi uma grande honra ter sido a primeira mulher, mesmo que interinamente, mas uma grande responsabilidade de eu chegar lá como mulher, uma voz feminina, ocupando aquele lugar, mesmo que por poucos dias, mas foi uma grande responsabilidade estar ali representando, né, a nossa força feminina, a nossa voz, e demonstrar que a mulher ela pode estar onde ela quiser estar, que ela é capaz, ela pode dirigir uma caçamba, ela pode dirigir uma carreta, ela pode estar numa sala de aula, ela pode estar na prefeitura, ela pode estar onde ela quiser estar. Que reflexões esse momento lhe trouxe, um momento grandioso? Me deu uma reflexão que Deus, ele coloca lá em cima quem Ele quer, né? O pequeno, aquela pessoa que era anônima, que não tinha nenhuma expressão, então Ele vai capacitando e vai colocando onde Ele quer. Então, eu agradeço tudo ao Senhor, ao nosso Deus. E é o nosso trabalho, que nós precisamos trabalhar e mostrar também por que nós estamos aqui. Está pronta para isso, né? Sim. A senhora é uma das fundadoras da Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento. Como é que a senhora equilibra
os seus compromissos religiosos com os seus compromissos políticos? Então, a minha prioridade, né? A minha prioridade realmente é ser pastora. Eu fui chamada para ser pastora, como falei, sou 25 anos pastora, sou fundadora de um ministério chamado Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento, que a gente chama de CEIA, Ceia para as Nações, e o nosso ministério já tem 18 anos, temos várias igrejas, e eu sou a presidente da Zona Norte da nossa igreja. Então, nós tomamos conta de 10 igrejas na Zona Norte, e eu tenho que administrar. Como toda mulher, cuida de casa, cuida de menino, cuida das igrejas, e aqui no parlamento, demonstrando nosso trabalho e trabalhando pelo povo de Manaus. Cuida mais ainda. Com certeza. Como é que a senhora enxerga hoje? A senhora está no seu segundo mandato. O que mais lhe surpreendeu até aqui nessa vida política? Então, quando a gente entra logo para a política, a gente acha que a gente consegue resolver tudo. Mas não é bem assim. A gente até tem boa vontade de resolver tudo, mas nem tudo depende ali do vereador, nem tudo depende da nossa boa vontade, do nosso trabalho. Nós precisamos de todo um conjunto. Então, a gente corre atrás até conseguir ajudar e resolver muitas situações. O que a senhora acredita que hoje, nas suas demandas, nas suas causas, seja ainda prioridade? A minha prioridade é a defesa das mulheres, porque as mulheres precisam dessa voz, precisam de uma mulher que defenda, porque nós mulheres sabemos a nossa carga, a nossa sobrecarga, o nosso trabalho. E defesa das crianças, as crianças precisam ser defendidas na sua inocência, na sua infância, no seu crescimento, para que elas possam se tornar um adulto ali protegidos. Pelos idosos que trabalharam bastante por nós e muitos hoje estão abandonados, porque se o idoso tiver uma aposentadoria, todo mundo quer, mas se ele não tiver, ninguém quer cuidar. Então nós precisamos realmente fortalecer essas políticas públicas para aumentar e para guardar e para proteger essas pessoas que não conseguem sozinhas sobreviver. Então nós precisamos estar ali aumentando essa força para fortalecer essas políticas públicas para ajudar as mulheres, as crianças e os idosos. Verdade. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Debate CMM, mas me conta, tá gostando do nosso programa? Você nos assiste não só aqui pela tela da TV Câmara no canal 6.3, mas também nas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Continue por aqui que nós voltamos já. Já de volta com o Debate CMM, e esse bloco é dedicado ao trabalho legislativo, com foco, é claro, nos projetos já sancionados, nas propostas em tramitação e no impacto na vida da população. Vereadora, a senhora tem leis que tratam da saúde da mulher, como, por exemplo, a que garante acompanhante em consultas ginecológicas. Como que nasceu essa proposta? As minhas leis, os meus projetos de leis e as minhas leis já sancionadas, todas elas são baseadas em reclamações, em queixas que nós recebemos no nosso gabinete. Então, esse projeto que tramitou agora é uma lei, nós recebemos várias reclamações de várias mulheres que elas não conseguiam levar um acompanhante, tanto em consultas como em procedimentos. Qualquer procedimento, elas não conseguiam que o acompanhante entrasse, né, juntamente com ela. Por quê? Porque se você vai num atendimento, numa consulta particular, o acompanhante entra normal, mas em algum procedimento junto ao SUS, ele tinha esse impedimento. Então, a nossa lei é para garantir essa segurança para a paciente e também para o médico, porque o médico vai estar ali resguardado, que tem alguém junto. Então, é uma lei que protege tanto o paciente como protege o médico. E a paciente vai se tornar mais ali tranquila, mais à vontade, vai procurar, né, com mais frequência os ginecologistas, os médicos, porque nós sabemos que as mulheres elas deixam o tratamento para depois. Elas preferem cuidar dos filhos, da sua casa e acabam deixando a sua saúde, a sua vida para depois. Então isso é um incentivo para que as mulheres possam ter essa segurança e estarem junto fazendo seus procedimentos preventivos. E a criação, o que motivou a criação do Abril Laranja, que é voltado à prevenção da crueldade contra os animais? Então, eu como vó pet, tenho 4 cachorros e acredito que se uma pessoa consegue maltratar um cachorro, ela consegue maltratar uma criança, ela consegue maltratar um idoso. O cachorro está ali, ele não faz mal para ninguém. Nós temos cachorros, né, ferozes, mas eles devem ser treinados e colocados em lugares seguros.
Mas a nossa preocupação é para que esses animais não sejam maltratados. Se você não consegue ter um cachorro, não tenha. Mas para você ter um cachorro, não maltrate. Então, nós trabalhamos nessa conscientização de que os animais também eles precisam de uma proteção. Precisam ser cuidados também, né? A senhora também instituiu uma outra lei que trata do portal da transparência da qualidade de ensino. E tem chamado a atenção. O que foi, quais os objetivos, o que lhe motivou também a criação desse projeto? Então, os pais, né, eu como mãe de 2 filhos, nós precisamos saber o que está acontecendo nas escolas. Né? Saber a atuação dos professores, a atuação dos alunos, ali o índice, nós precisamos ter essas informações. Então esse portal tem essa finalidade de esclarecer e mostrar para a sociedade e para os pais, que são os mais interessados, como é que está a escola do seu filho, como é que eles estão, como é que está ali o aperfeiçoamento daquela escola, o índice, enfim, para que realmente todos os pais tenham esse conhecimento. A senhora também tem PLs voltados para mães solos, né? Como a senhora fala, a senhora é a voz das mulheres. Sim, a grande maioria dos lares hoje, eles são dirigidos por mães solos. Mãe que, de alguma forma, o marido foi embora ou não teve marido, né? Eu até agradeço aos maridos que estão no seu lar, que estão realmente fazendo o papel ali de marido, de homem, de provedor, mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos lares. Então, essas mulheres, elas precisam de uma ajuda. Elas precisam ter mais vagas de emprego, elas precisam ter mais chances para estudar, para procurar ali se aperfeiçoar e trazer uma renda melhor para a sua família, porque elas são provedoras, então elas precisam ter esse amparo aqui, essa voz feminina aqui na Câmara Municipal de Manaus. Precisam ser estimuladas ao trabalho, uma renda extra, uma independência. Sim, e muitas não conseguem ir para uma faculdade. Então, o que eu faço como pastora, como parlamentar? Nós levamos vários cursos profissionalizantes, porque a gente entende que essa mulher, ela precisa ter uma renda, ela precisa ganhar alguma coisa para sobreviver, para levar a sobrevivência para sua casa, para os seus filhos. Então, nossa preocupação realmente são com essas mulheres, porque elas não estudaram porque não quiseram estudar, não, elas não tiveram oportunidades para estudar. Então, nós precisamos ajudá-las, tanto nas vagas de emprego, como eu disse, como em vagas em faculdades, em cursos profissionalizantes, e assim aumentar a autoestima delas e também a sua renda familiar. Fazer a diferença. Com certeza. As crianças também são muito envolvidas nos seus projetos, inclusive o projeto SOS Criança, né, que propõe ações de proteção infantil. A senhora acredita que a cidade está preparada para a sua implementação? Então, todo movimento que a gente fizer para ajudar, né, as crianças, para resguardar as crianças, é necessário que sejam feitos. Né? Eu, como vice-presidente da Comissão de Defesa das Crianças, dos Adolescentes e dos Idosos, nós, juntamente com o Conselho Tutelar, nós já fizemos algumas blitz para verificar essas crianças que estão nas ruas, né, sendo usadas, alugadas, para que alguém, que às vezes nem é o pai nem a mãe, ganhe ali alguns trocados usando aquela criança, colocando aquela criança em risco, colocando aquela criança no meio da rua, no sol. Então, essas blitz são feitas, e aí, quando a criança é verificada que ela não está ali nem com o pai, nem com a mãe, essas pessoas elas são atuadas, recebe ali uma advertência, e o pai e a mãe podem até perder a guarda daquele filho por aquela atitude. Então, nós precisamos fazer todos os movimentos para que essas crianças sejam protegidas. O Conselho Tutelar, inclusive, faz campanha, reforça essa questão de não estimularmos, né, não sermos coniventes com essa prática, né, de estar pedindo em sinais desse trabalho que acaba só usando mesmo as crianças que são as mais frágeis. É verdade. Inclusive, quero até parabenizar o Conselho Tutelar, porque eles são incansáveis, eles têm trabalhado muito nessa pauta e têm ajudado bastante para resgatar e resguardar essas crianças. As suas pautas, vereadora, a participação da comunidade, para a senhora escolher as suas pautas, a senhora tem uma conversa, um diálogo diretamente com a comunidade? Exatamente. Eu chamo os líderes das comunidades para que eles venham até o nosso gabinete trazer a necessidade daquele bairro, trazer a necessidade daquelas pessoas.
e assim a gente consegue montar toda uma programação e os projetos de leis são feitos baseados nessas necessidades. E a sua atuação nas redes sociais também tem uma interação muito grande por parte dos seus eleitores, assim também como parte da população manauara. Então, eu sempre falo que o nosso gabinete ele é um gabinete participativo. Eu sempre estou chamando todos para participarem, darem suas sugestões, trazerem as suas demandas, porque eu não consigo estar em todos os bairros ao mesmo tempo. Então, eu preciso que aquele que está no Zumbi nos mande a solicitação de lá, aquele que está no São José nos fale como é que está a situação no Jorge Teixeira, lá na Cidade Nova, no Núcleo 16. Então, eu preciso desse retorno, eu preciso desse feedback. E nós recebemos, né, muitas pessoas se dispõem a nos ajudar, a falar realmente onde há essa necessidade e a gente, conforme as nossas possibilidades, sempre estamos fazendo os ofícios e procurando as secretarias específicas para que elas possam ajudar a resolver essas demandas. Sendo esse elo, né, entre a comunidade e o poder público. Sim. Se faz necessário. Com certeza. No próximo bloco, nós vamos discutir as perspectivas para o futuro, os desafios da representatividade feminina na política e muito mais. Não saia daí que nós voltamos já. Estamos de volta com seu debate CMM e eu já te convido a acompanhar as redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Nós vamos falar agora os planos futuros, os desafios que persistem e o papel da mulher na política manauara. Vereadora, quais são as suas metas prioritárias para este segundo mandato? Então, estamos há 6 meses já em exercício do segundo mandato. Nós temos muitas pautas, muitos alvos a serem concluídos. E estamos a todo vapor, né? A nossa defesa sempre é pelas mulheres, como eu falei, pelas crianças, pelos idosos. Nós precisamos desenvolver políticas públicas para ajudar essas pessoas que precisam dessa voz, precisam dessa ajuda. Principalmente como mulher, eu me vejo na responsabilidade de representar todas as mulheres que não conseguiram chegar até aqui, mas eu estou aqui para representar você, mulher, e ser a sua voz. E compartilhar com cada uma, né, ouvir qual é a necessidade, o que elas esperam mais de mim. E nós estamos aqui sempre à disposição para melhorar, aprender cada vez mais e poder contribuir com o povo manauara. Falando em mulheres, como é que a senhora enxerga, como é que a senhora vê o papel das mulheres na política local e o que a senhora acredita que precisa ainda de mudanças? Eu vejo que as mulheres, elas querem participar da política, mas elas precisam de uma ajuda, elas precisam de incentivo. E onde eu vou, eu incentivo essas mulheres a se colocarem à disposição, a estudarem sobre política, aprenderem mais, e estarem presentes no pleito e participarem das eleições. É fácil? Não é fácil, mas só consegue quem tenta. Então vamos tentar e se esforçar, porque o esforço de cada um, assim como os homens conseguem chegar aqui, nós mulheres também conseguimos. E todo o trabalho é visto, é bem-vindo. E nesse trabalho a gente enxerga, né? A senhora, inclusive, integra a primeira presidente de uma frente parlamentar cristã. Fala pra gente desse trabalho. Então, a Frente Parlamentar Cristã, que nós chamamos de FEPACRE, aqui na Câmara Municipal, ela tem uma missão super importante, é defender as famílias. Então, quando eu falo Frente Parlamentar Cristã, eu falo que é para todos os cristãos, independente se são evangélicos, são católicos, nós temos que defender a família. E nós estamos aqui, não levantando uma placa de igreja, mas levantando, sim, a defesa da família, os seus direitos, para que esses direitos não sejam atingidos, não sejam violados. Então, nós estamos aqui com essa frente, onde temos vários vereadores juntamente conosco, para que esses direitos sejam resguardados. Além de integrar, além de presidir essa frente parlamentar, a senhora também integra comissões aqui na casa, da Casa do Povo, a de defesa da mulher, de defesa da criança. Como é que essas comissões fortalecem ainda mais a sua atuação? Então, eu procuro sempre participar de comissões que elas me ajudem daquilo que são as minhas bandeiras, né? Eu sou a vice-presidente da Comissão da Mulher, sou procuradora também da mulher aqui na casa, sou a vice-presidente da Comissão de Defesa das Crianças, dos Adolescentes e dos Idosos e presidente da Frente Parlamentar Cristã, que defende a família. Então,
esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, e nós estamos trabalhando nesse segmento para defender, para ser essa voz, para resguardar e para criar projetos e leis que realmente sejam úteis, que possam ajudar a população. A sua atuação ela é totalmente voltada para a transparência, para a justiça social. Esse legado que a senhora deseja deixar? Com certeza. Isso vem do meu legado de pastora, porque a gente tem essa missão de ajudar o próximo, de ser transparente, de realmente pregar e viver aquilo que agrada a Deus e, com certeza, cumprir os ordenamentos que são determinados aqui pelos homens. Então, esse é o nosso legado, essa é a nossa missão e nós estamos trabalhando para melhorar e trabalhar cada vez mais. A senhora acredita que a fé, ela pode ser uma ferramenta de transformação na política? Em qualquer lugar, a fé, né? Nós temos inclusive vários índices de pessoas que estavam ali com doenças terminais. E no momento que elas tiveram fé, a fé mudou o diagnóstico, né? No momento que a pessoa teve uma sentença ali de condenação, ela orou e a fé dela, Deus movimentou e aquela sentença foi mudada, aquela circunstância foi alterada, porque a fé, ela move qualquer coisa. Lógico que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também agir. A fé vem junto com o trabalho, a fé vem junto com eu acordar cedo, trabalhar e levar o sustento para a minha família. A fé não é para ficar descansando, só esperando Deus agir, não. A fé vem junto com o nosso trabalho. Caminham lado a lado. Com certeza. Vereadora, que mensagem a senhora gostaria de deixar para os jovens, principalmente para as mulheres que desejam ingressar na vida pública, na política? Primeira mensagem que eu quero deixar para os jovens é que eles estudem, né? Se capacitem, não larguem os seus estudos, né, para entrar na política. Não, estudem. E realmente é você que tem um desejo de entrar para a política, tudo é possível para aquele que se esforça, para aquele que se dedica, para aquele que realmente tem o interesse de ajudar a população. E para as mulheres, a minha mensagem é: mulher, você pode chegar onde você quiser. Então, tente, porque só consegue quem tenta. E Deus vai te ajudar com certeza. E futuramente, o que a senhora pode dizer para os seus eleitores, para a população de Manaus, o que eles podem esperar da senhora para esses mais quase 3 anos e meio de mandato? Contem sempre comigo, vou continuar defendendo a mulher, continuar defendendo a criança, os idosos e cada vez trabalhando mais. Então, se você tiver alguma sugestão, me siga nas redes sociais, Ilmara Lins, deixe seu comentário, participe, deixe sua sugestão e a gente melhora quando a gente recebe sugestões positivas. Então, eu recebo a sua sugestão, a sua participação para melhorar cada vez mais. E continue acompanhando tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa, na nossa programação, nas nossas redes sociais também. E vindo também à Casa do Povo, não é mesmo? Com certeza. Nos acompanhe, assista a nossa programação, veja como é que funciona aqui a Câmara Municipal de Manaus, as sessões. Você pode até vir pessoalmente, né? As portas estão abertas para você. Participe, dê suas sugestões, me siga, compartilhe e estamos aqui para melhorar cada vez mais. Conte sempre comigo. Eu sou a sua vereadora das mulheres, estamos aqui para trabalhar e para entregar mais por Manaus e por todos os manauaras. Verdade. E encerramos aqui mais uma edição do Debate CMM. Nós agradecemos a vereadora Ilmara Lins por compartilhar sua história, sua atuação e seus projetos conosco. Muito obrigada, vereadora. Muito obrigada, eu que agradeço. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira. Desejo uma excelente tarde para você e até quinta.